Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área, hoje para falar com vocês sobre MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum. É bom ressaltar que eu falarei sobre esses conceitos relacionados aí com os números naturais, que é o que se encaixa na maioria dos nossos exercícios, tá bom? É possível estender também essa ideia para números inteiros, mas trabalharemos aqui com os números naturais, tudo bem? Vamos começar falando sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum. Eu começo pegando como exemplo para vocês o número 18. Vou listar aqui os primeiros múltiplos de 18, começando com o 18 mesmo, 18 vezes 1, depois 18 vezes 2, 18 vezes 3, 18 vezes 4, e a gente vai seguindo com os múltiplos, tá? 18, 36, 54, 72 e assim por diante, tá? Agora, vou listar aqui para vocês os múltiplos de 24. 24, 48, 72, 96. Percebam que existem alguns múltiplos que são comuns. Por exemplo, o 144 é um múltiplo comum. O 72 é um múltiplo comum. E a gente sabe que se eu continuar isso daqui, existem infinitos múltiplos, vão ter infinitos múltiplos comuns. O menor múltiplo comum, galera, é o 72. Então, a gente diz que o 72 é o MMC entre 18 e 24. Tudo bem? Agora, Ferdi, será que eu vou precisar sempre escrever todos os múltiplos e achar o primeiro? Bom, é possível, mas não é necessariamente o caminho mais fácil. Vejamos. Estratégias. Uma estratégia muito conhecida é o que a gente chama de fatoração simultânea. Você coloca aqui lado a lado o 18 e o 24, e aí você vai usando números primos na decomposição simultânea desses números. 18 e 24 eu consigo dividir por 2. Dividindo por 2 aqui fica 9 e aqui fica 12. Eu vou dividir por 2 porque o 12 ainda dá para dividir por 2. Então aqui eu não mexo no 9. 12 por 2 fica 6. Vou dividir por 2 de novo porque o 6 ainda dá. Então o 9 fica aqui e a metade de 6 é 3. Agora percebam que dá para dividir ambos por 3. Fica 3 aqui e aqui fica 1. Eu divido por 3 novamente, aqui fica 1 e aqui não mexi nesse número. O produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, vamos ver quanto dá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3 aqui de novo, isso daqui está dando 72. Bom, então é a ideia do MMC encontrado usando a fatoração simultânea. Ferdi, tem algum outro jeito? Tem, a gente vai ver que também é possível em algumas outras situações, que é a fatoração independente. Por exemplo, vamos fatorar só o 18? 18 por 2, 9. 9 por 3, dá 3. Por 3, dá 1. 24 por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Tudo bem? Então percebam que o número 18, ele pode ser escrito assim, como 2 vezes 3 ao quadrado. E o número 24 pode ser escrito assim, 2 ao cubo vezes 3. Onde está só 2 e só 3, eu vou colocar aqui elevado a 1, vocês já vão entender um pouquinho melhor por que eu vou fazer isso. O MMC, entre os números que eu estou procurando, eu sei que tem que dar 72, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus fatores, todas as minhas bases diferentes, todas. O 2 aparece e o 3 aparece, com o maior expoente. O maior expoente que eu tenho para o 2 é 3 e o maior expoente que eu tenho para o 3 é 2. Então aqui fica 2 ao cubo e aqui fica 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 9, que é o resultado de 3 ao quadrado, também achamos 72, que é o MMC. Tudo bem? Você pode pensar assim, mas Ferdi, esse segundo jeito é mais difícil que o primeiro. Bom, há situações em que o primeiro também ficaria um pouco trabalhoso. Então eu vou te mostrar um exemplo. Ó. Primeiro exemplo aqui é o seguinte, achar o MMC entre x e y. Quem é o x? 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o y? 2 ao cubo vezes 3 à quarta vezes 7 ao quadrado. Pausa esse vídeo um minutinho e tenta você fazer esse exercício. E aí?
Se você tentou fazer pela fatoração simultânea, pode ser que você tenha conseguido, mas talvez tenha levado um certo tempo. A ideia da gente fazer o MMC aqui, MMC, eu vou fazer a mesma coisa que eu comentei ali no slide anterior, que é o seguinte, eu vou pegar todas as bases que aparecem. Aqui tem 2, tem 3, tem 5 e tem 7. Então, eu vou colocar o 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E vou colocar com o maior expoente que eles aparecem. O maior expoente do 2 é a quarta. O maior expoente do 3 também é a quarta. O maior expoente do 5 é o único que tem aqui, é 1, né? 5 elevado a 1, nem precisava pôr 1 ali, mas já pus. E 7 é ao quadrado. Pronto. O MMC é esse número. Ferdi, mas não precisa fazer a conta? Bom, nesse tipo de exercício que eu estou propondo para vocês, não é a minha ideia. Mas se você quiser fazer 2 à quarta, dá 16. 3 à quarta, dá 81. Vezes 5, vezes 7 vai dar 49. Faz e dá o resultado também. Mas essa é uma estratégia que eu estou dando os resultados na forma de bases, que são números primos. E é assim que a gente já termina a resposta. Fim. Tudo bem? Vamos ver um segundo exemplo, um pouquinho mais aplicado? Ó, esse segundo exemplo é bem comum em Enem e vestibulares. 3 linhas diferentes de ônibus A, B e C passam em um certo ponto a cada 8 minutos, 12 minutos e 20 minutos, respectivamente. Tá, então a gente sabe que a linha A vai passando 6, depois mais 6. Opa, 6 não. Desculpa. A gente sabe que a linha A vai passando 8, mais 8, 16, mais 8, 24 e assim por diante. A linha B vai passando 12, mais 12, 24, mais 12, 36 e assim por diante. E a linha C vai passando de 20 em 20, 20, depois mais 20, 40, depois mais 20, 60 e assim por diante. Se às 6 horas essas 3 linhas chegam no mesmo instante, tá, então 6 horas, as 3 linhas chegaram juntas. Então a gente sabe que depois às 6 e 8 passou o ônibus da linha A, depois às 6 e 12 da linha B, 6 e 20 da linha C. Bom, vamos continuar lendo a pergunta. A pergunta é, em qual horário do dia as 3 linhas chegarão novamente no mesmo instante a esse mesmo ponto? Galera, se você for escrevendo os múltiplos pela linha A, pela linha B e pela linha C, em algum momento você vai achar um número que coincide. Isso é a ideia da gente trabalhar com o MMC. MMC entre os números 8, 12 e 20. Vamos fazer aqui a fatoração simultânea? 8, 12 e 20. Divido por 2, fica 4. Aqui fica 6, aqui fica 10. Divido por 2, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 5. Divido por 2, aqui fica 1, aqui eu não mexo, porque não é divisível, aqui também não mexo. Por 3, não mexo aqui fica 1, aqui fica 5, e para terminar, coloco aqui, dividido por 5, fica 1, 1 e 1. Ok? O MMC, a multiplicação desses números, resulta em 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5 dá 120. Depois de 120 minutos, significa que eles vão passar novamente juntos. Ou seja, 120 minutos corresponde a 2 horas, não é? Então, se eram as 6 mais 2 horas, 6 horas mais 2 horas, isso significa que às 8 horas eles vão passar juntos novamente. Tudo bem? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui e falar um pouquinho de MMC e eu continuo falando no próximo vídeo sobre MDC. Já venho!